Não. Deus fortaleça a sua vida e que a presença do Espírito Santo envolva cada vez mais a sua vida. Amém? Sente-se, por favor. Quero dividir um texto com vocês nessa noite que falou meu coração nesse dia de hoje de tarde. Na verdade foi mais pela manhã, de tarde eu fiquei pensando nele. E hoje foi um dia meio sobrecarregado mentalmente, sobrecarregado espiritualmente, uma batalha no mundo espiritual nós sentimos. Há muitas situações que se levantam para que nós venhamos pensar em desistir, ou até mesmo ter vontade de desistir. Conversando com algumas pessoas, atendendo, inclusive nós vamos ter uma ministração bonita sábado agora, a gente está preparando isso. Hoje tivemos contato com pastores, com pessoas de vários lugares, e você é o nosso convidado. A igreja é grande, né? Nós vamos estar ministrando na igreja Manancial de Vida, lá perto do Leonardo, sábado agora. Vai ser 25 anos do ministério, e esse grupo, né, pastoral hoje em Ferrosa, a gente entende que é nessa união de fé que a gente cresce e se fortalece, né? E no dia 25 desse mês, nós vamos estar unindo aí algumas igrejas e vamos para as ruas, não aglomerar. Nós vamos nos diluir em espaços e vamos orar. A igreja, ela precisa assumir um papel na sociedade num tempo de crise. E é normal, muitas das vezes, nós nos retrairmos e nos retirarmos. E é aí que o inimigo ganha espaço. Já dizia um homem chamado Martin Luther King: o problema não é a ação dos maus, é a ausência dos bons. E nós precisamos investir o nosso tempo no combate espiritual, porque nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, contra os principados. Então, se o inimigo está ganhando espaço, vamos tirar o espaço dele, primeiro na oração, depois na ação, amém? Então, não podíamos sair antigamente, podemos agora, com cautelas, com coisas assim. Então não tem evento, nós vamos dar as mãos, espiritualmente falando, e nós vamos para duas praças, orar, esta do Ferrosa e depois a de Vila Nova. E as igrejas estão entendendo que é nessa unidade que Deus envia a bênção, é nessa união. E daqui uns dias terão pastores aqui do bairro também ministrando aqui, assim como nós estaremos ministrando em outros lugares. A igreja Missão de Fogo daqui, pastor Efraim, muito amigo, a gente está todas as igrejas lutando, orando pela recuperação do seu filho, que foi uma batalha, hoje já está grandinho, andando, ninguém dava nada por aquele menino, e Deus assim o abençoou de forma grandiosa, um testemunho lindo. As igrejas estão junto, porque nós entendemos o seguinte, irmãos: se você passa mal hoje, você enfrenta uma luta, uma batalha, a quem você chama? Às vezes um irmão, liga para o fulano lá, uma pessoa de pele, de sangue, liga para papai, liga para mamãe. E se o papai e a mamãe não for mais vivo? Se um parente não morar perto? Nós precisamos construir relacionamentos sólidos, de amizades verdadeiras, sem interesses, e deixar de se unir, como nós estamos com essa filosofia, deixar de se unir apenas por eventos. Mas, por exemplo, o pastor Walter teve um mal súbito, chama o pastor fulano que é amigo dele. É assim que a gente quer construir relacionamentos agora. Chama o irmão fulano que é amigo de fulano, porque a Bíblia diz que era nessa unidade que Deus enviava a bênção. E isso não partiu nem de mim, partiu de outros pastores, porque falou: eu passei um mal, eu tive um mal súbito, eu não tive um pastor aqui que eu pudesse ligar assim: quem é meu amigo? Fulano, são todos conhecidos, outros conhecidos de ministério, mas amigo. E esse pastor ficou 3 meses em casa com depressão. E a quem poderia ajudá-lo? Porque as pessoas se enganam, irmãos. Muitos pastores passando problema, muitos evangelistas, muitas pessoas com muitos problemas. Porque, independente do cargo que ocupamos numa igreja, seja de membresia ou de execução de obra, todos somos ovelhas.
Ninguém deixou de ser ovelha porque ocupa um cargo e tem uma carteirinha diferente, não. Falar nisso, as carteirinhas estão liberadas, viu, irmãos? É só chegar para a pastora e falar, pastor, dá minha carteirinha, ela faz na hora aqui. Ah, pastor, eu não ligo o negócio de carteirinha, não, amém. Mas tem gente que gosta, né? Então a carteirinha está em cima. É só chegar e falar, pastor, me dá minha carteirinha aí, como membro na fé? Só pegar. Então, essa unidade gera para nós um fortalecimento, que a gente gera um sentimento. E esse sentimento gera preocupação. A preocupação, de certa forma, gera atenção. A atenção gera cuidado. Amém? Então, uma coisa chama a outra. E é isso que nós estamos vivenciando, né, aqui com as nossas igrejas aí, pelo menos uma boa parte delas, ainda não todas, mas uma boa parte. E assim, você é o nosso convidado nesse dia tão especial para essa igreja, para esse corpo de membresia, para esse pastor lá, que o louvor vai ser feito pela Missão de Fogo, vai vir o líder do ministério deles lá de Vila Velha, que vai ordenar, fazer uma oração de renovo espiritual, e a gente ficou incumbido de trazer a mensagem de fé pelos 25 anos de ministério da igreja e do apóstolo Helder também. Então, se você quiser estar conosco, é muito bem-vindo em nome de Jesus, tá bom? Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Queridos, eu quero dividir um texto com vocês exatamente sobre todo esse assunto, que está no livro de Lucas, capítulo 1, o verso 59 e 60. E as igrejas também, né? Antigamente era tão mais assim, vinculadas às igrejas, né? A gente acabava o culto e ficava na igreja e conversava com o outro, sabia onde o outro morava, passava no supermercado assim, ou na quitanda, antigamente era quitanda, né? Era um mercadinho, aí passava na rua, na fila do açougue, porque açougue quase não existe mais, tirando esse aqui. Aí passava e falava assim, Pai do Senhor, irmã, outro oi, fala, tudo bem? A gente se conhecia. Hoje às vezes você está na mesma fila que alguém, você é da mesma igreja, mas você olha assim e fala, parece que a gente nem se conhece direito. A igreja ela precisa resgatar essa característica de comunhão, amém? Essa comunhão traz para nós a bênção, traz. Porque vamos supor, você está passando um momento, sei lá, passando na rua, acontece uma situação, se tem alguém que passa, daí, conhecido é uma coisa, mas se tem alguém, aí, você assim, fulano, eu até conheço fulano, mas eu não tenho, quando a gente é da mesma igreja, parece que a gente vive, mexeu com um, mexeu com todos, é família, tocou aqui, fulano, mas você conhece, fulano da minha igreja, é da minha igreja, é meu irmão na fé, triscou nele, triscou em mim também. Mas ao longo dos anos nós fomos perdendo isso, sabe por quê? Porque a característica dos pastores mudaram. Aqui, parece que cada um que está em uma certa denominação aqui, compete com o outro que está lá. E os seus membros, um começa a competir com o outro também, e compete com todos os outros. Sabe por quê? Você tem que vencer, irmão. Esquece o irmão de lá, você não tem fé. O problema é dele. Mostra para ele que você... Isso, o organismo vivo, é como dentro da mesma casa. Um começa a querer ser melhor e maior e, sabe, sobressair ao outro, para testemunhar e dizer que eu estou vivendo a fé e eu sou abençoado, e você não. Isso descaracterizou a igreja de Cristo. Que qual é o princípio do Senhor? Quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso é do inferno, irmão. Mas, graças a Deus, Deus está despertando muita gente para a gente resgatar isso e viver uma igreja comprometida com Deus e uns com os outros na fé, como diz Atos capítulo 2, verso 46. Depois você confere na sua Bíblia. Doutrina dos apóstolos, que não é de homens, mas era a prática do ensinamento de Cristo, comunhão e partir do pão. Perseveravam nisto e a igreja era abençoada. Amém? Então, olha o que aconteceu com esse moço chamado Zacarias. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias.
o nome do seu pai. Legal. Eu quero começar a mensagem de hoje exatamente aqui. Versículo 60. E respondendo sua mãe, disse: não, porém será chamado João. Irmãos, colocar o nome dos pais nos filhos é costume muito antigo, que é o Júnior, né? É muito antigo. E esse costume, ele vem e veio passando de tempo em tempo, até pela atualidade de hoje. Hoje não vemos muito, mas ainda vemos. E assim, é uma forma de homenagear no passado. Hoje é uma forma de homenagear, mais de homenagear do que de seguir uma linhagem. Mas no passado não. No passado era mais uma forma de colocar aquela criança num propósito, num projeto de vida, para que ela viesse a ser alguém de bem. Tipo assim, vamos falar do Zacarias aqui. Ai, que bonitinho! Mas foi o povo. A mãe e o pai não falaram quem seria, mas era uma tradicionalidade, porque seguia uma linha familiar. Então assim, ai que lindo, vai se chamar Zacarias, ele vai se chamar Zacarias, se chamará Zacarias, igualzinho o pai, em outras palavras, vai ser profeta igual o pai, ai, vai ser um bom pai de família igual o pai, ah, que lindo, ah, mas só pensam na coisa boa, né? Aí se alguém chegasse assim, será que eles iam querer? Falasse assim, ah, vai ter filho só quando for velhinho igual o pai. Será que alguém ele ia gostar? Ah, vai ser estéril igual a mãe. Aí já não é bom. Então são as hereditariedades que a gente racionaliza, às vezes para que as pessoas elas focam só no lado bom da vida, no lado bom das coisas. Mas Jesus ele não foi assim. Jesus, ele de cara chamou os discípulos e falou assim, ó, vocês vão ter muita aflição no mundo, hein? Mas tem de bom ânimo, eu venci. Em outras palavras, vocês vão ter muita luta, batalha com vontade, porque eu venci. Se você assim, agir conforme o meu exemplo, estou fazendo para mostrar como é que faz, você também vai vencer. Mas não se engana, a vida não é fácil não, hein? O dia a dia não é brincadeira não, hein? O negócio está difícil hoje, você nem imagina o que virá pela frente. A Bíblia diz, virão dias difíceis e trabalhosos. Olha, a Bíblia ela traz para nós uma transparência da vida, irmãos, que a gente às vezes se surpreende com a vida, porque a gente não conhece a Bíblia, ou conhece menos que deveríamos conhecer, porque se a gente realmente enfiar a cara ali dentro, as coisas não vão te surpreender muito não. A gente viu ontem aí o negócio da Jerusalém, né? Mas a Bíblia já fala quantos mil anos atrás? Orar pela paz em Jerusalém. Ora pela paz de Jerusalém. O negócio, então assim, levantará nos últimos tempos, pai contra filho, filho contra pai. Gente, você viu o que o filho fez contra o pai? Meu Deus, onde nós vamos chegar com esse mundo? Ué, mas a Bíblia já dizia isso. Só está se cumprindo. Homens amantes de si mesmo, pessoas que a iniquidade se aumenta e ninguém vai querer saber de nada não, o negócio cada dia pior. Olha, é traindo, filho contra pai, pai contra filho, marido contra esposa. Eu falei assim, gente, você viu depois de tanto tempo que fulano aprontou? Não era para espantar, irmãos, era para a gente entender assim, gente, isso foi escrito há quantos anos atrás? Ixi, mais de 2, 3, 5 mil anos atrás, sei lá quanto. Então é sinal que a palavra está se cumprindo. Então, peraí, deixa eu dar uma olhadinha para mim, porque se ela está se cumprindo nessa parte, aonde ela não se cumpriu, ela vai... Está entendendo a mensagem agora? Então, pera lá. Se eu estava um pouco meio sem atenção em algumas pontas,
eu tenho que começar a dar mais atenção. Por quê? Porque se ela se cumpriu até aqui, e eu estou sendo afetado indiretamente por muitas coisas, apesar da minha fé, da minha seriedade, da minha devoção a Deus, imagina daqui para frente, eu vou precisar estar muito mais firme, porque senão eu não vou aguentar. Porque por muito menos, muitos como eu já não aguentaram, e eu não quero ser reflexo amanhã de muitos que caíram agora. Espera aí. Eu não quero ser reflexo de um Pedro lá no passado que negou Jesus, se aquentou no roda dos escarnecedores. Eu não quero ser um Judas lá no futuro que se esvaziou do Senhor, apesar de ter sido homem de Deus, caminhado com Ele, ter sido cheio do poder de Deus, ter orado e os espíritos imundos terem sido batido e retirada, pessoas doentes sendo curadas, mas o final dele não foi bom. Peraí, eu não quero. Aí Paulo já dizia isso, dizendo: eu não posso levar muitos à aprovação e ficar reprovado. Então peraí, o que isso tem a ver com a minha vida dentro desta palavra? É entender que o Senhor, Ele nos chamou para ser como Ele, ter a sua identidade, mas de desenvolver a nossa personalidade. Nós temos sim a aparência, a imagem e semelhança de Cristo, mas nós temos uma personalidade, e essa personalidade, ela não pode quebrar o plano que Deus preparou. E tradicionalidade não cumpre plano de Deus. Isso eu fiquei analisando esse texto tão conhecido aqui hoje, que a gente já sabe, conhece de carteirinha. Então assim, as comparações se tornam inevitáveis, irmão, no nosso dia a dia. Parece com a mãe, parece com o pai, é o mesmo que a cara do avô, vai puxar o pai. Isso a gente parte para o lado bom, sim, mas quantas pessoas desacreditam que Deus pode fazer alguma coisa por causa das aparências? Isso é ruim, igual a família do fulano e tal. Isso aí, tudo que fulano faz igualzinho o pai, a mãe. Eu tenho uma opção. Meu pai bebia muito, morreu bêbado, mas eu não quero beber. Bebi por um tempo, mas depois eu decidi não beber mais. Meu pai entrou em coma embriagado. Nós saímos de casa um dia para ir para a casa do meu irmão de Goiabeiras, André Carlone. Ele chegou em casa quebrando, brigando, lascando, rasgando, xingando, esbravejando. E a gente morava num andar de cima, assim, num prédio, né, lá no 3º andar. Eu tinha um Maverick na época. Para não zangar e sim dispor, nós saímos de casa, todo mundo cansado por um dia de trabalho, tem que sair de casa para evitar problema e confusão. Ele bebaço. Nós fomos lá para a casa do meu irmão, em André Carlone. Ficamos lá, vamos dormir lá. Aí do nada deu um estalo assim: não vamos para casa. Chegamos em casa, lembro como se fosse hoje. Eu nunca fiz aquilo. Eu cheguei assim, olhei lá no quarto, ele estava deitado assim, aquele fedor de cachaça. No outro dia de manhã minha mãe me acorda: acorda, seu pai está torto em cima da cama. Morreu. Ele entrou em coma, 3 dias depois morreu, derrame. Foi assim. Minha mãe amargurou câncer durante um tempão. Aí o médico diz assim: já teve câncer na família? Já. Então você é predisposto a ter câncer também. Aí eu boto aquilo na minha cabeça, começo a sentir uma dor, vou lá fazer um exame, o médico fala: é câncer também. Seu pai tinha problema no coração? Tem problema no coração. Angina, um monte de troço, tomava um remedinho chamado Isordil. Quantas vezes eu coloquei debaixo da boca dele? Então na sua família todo mundo vai. Mas essa hereditariedade ninguém quer, né? Ninguém quer. Eu não quero nenhuma. Se a gente nasceu do Senhor, a gente tem que herdar as bênçãos de Deus e as promessas do Senhor. Você está entendendo? As coisas velhas, o natural fica para trás, e as coisas novas venham se fazer presente na nossa vida. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, irmão. E aqui um dia esse moço chamado Zacarias teve um encontro com o anjo. Deus prepara uma promessa para a casa dele e para a família dele inteira. Mas a tradicionalidade daquele tempo quis interferir. Meu irmão,
A vida com Deus, ela é pessoal. Sua família tem um ritmo de vida? Tem. Teve um ritmo de existência? Sim, como a minha. Mas nós encontramos Jesus e fomos encontrados por Ele. Então a nossa história não começa no dia que nós nascemos, ela começa no dia que nós encontramos Jesus. Não importa da forma que eu fui criado, com quem eu fui criado, o que eu aprendi ou deixei de aprender. O que importa é que Jesus entrou na minha vida, eu estou na presença dEle e estou disponível a Ele, e a promessa dEle é que vale agora, não que a tradição da minha vida diz que eu serei ou deixei de ser. E aí, primeiro Isabel já era estéril. Esse moço tem uma história grandiosa, de que a sua velhice, a sua falha, ou melhor, sua falta de uma resposta de uma área da sua vida, não impediu dele exercer o sacerdócio, ficar cumprindo ali a sua vida com Deus. E foi por causa disso que Deus pôde o achar no meio da congregação dos santos. Eu até costumo dizer que a comunhão com Deus não depende de estarmos só dentro de uma igreja, mas também dentro da igreja. Amém, gente? Não é você viver dentro da igreja todo dia. Se tivesse culto todo dia, eu estava na igreja todo dia. Que bênção! Mas a comunhão com Deus não é aqui. Aqui nós aprendemos como ter comunhão. É como se fosse uma sala de aula espiritual. Nós nos reunimos em um só propósito, uma só intenção, que é alcançar a presença de Deus. Beleza, sermos instruídos pelo seu Espírito. Ao sairmos daqui é que a gente vai praticar. A gente pratica lá fora, lá em casa, quando eu chego lá, na minha roda de amigos, na minha vizinhança, porque aqui é muito fácil, independente da nossa vida, cada um aqui tem uma vida. Nós estamos aqui agora nessa 1h30, todos em um só propósito. O ambiente é favorável, a conversa é favorável, é um só que fala, até espumocando a boca, um monte de que outros ouvem. Então é fácil a gente entrar na presença de Deus, ter comunhão, não sentir isso, não sentir aquilo, a adrenalina baixar, você chega irado e fica calmo, dá até às vezes uma caída de cabeça assim, porque o ambiente é favorável. Não é porque a gente está com vontade de dormir e está displicente, desrespeitando a pregação, não. É porque é tão gostoso que te acalma, daqui a pouco você é aninado assim, sem perceber. É bom, às vezes é um cansaço do dia que te sobrecarregou, aí você está ali no ambiente relaxante, de paz, aí você, normal, isso demonstra o quê? Você está em paz, sereno, sossegado, equilibrado, isso é bênção. Porém, ao sair daqui que vem a nossa realidade, você vai encontrar aquele parente que não é de Jesus, você vai voltar para casa, para a sua vida cotidiana, esperando que às vezes em casa aconteça algo, a pia esteja sem uma panela, mas daqui a pouco chega lá, está a louça do almoço toda parada, aí você fala, misericórdia, eu chego depois de um dia de serviço, está vendo? Satanás, vem da igreja só para poder perder a paciência. Você sai tão tranquilinho no ônibus, tranquilo, vai pegar o ônibus ali sossegado, aí acontece um problema, você pega o trânsito, toma uma fechada, é a realidade. Você sai daqui para ir lá na pracinha comer um cachorro quente, aí o seu está demorando, quem chegou depois de você já foi atendido, você fala assim, misericórdia, cara não me viu aqui não? Tudo para tirar sua paz, é lá fora, irmão, a nossa realidade. Nossa realidade é lá no dia a dia da vida. E o que isso tem a ver com Zacarias e eu, pastor? Não tenha dúvida daquilo que Deus preparou através da plaquinha de Deus na sua vida, porque o que Deus preparou para você, tradição antepassada e tradição futura, não pode mudar, a não ser que eu a renuncie. Zacarias aqui nos ensina uma coisa simples nessa noite, irmãos, e eu quero ler para você. Zacarias aqui então, com certeza, ele ficou muito feliz. Zacarias ficou vibrando, a gente sabe aqui, porque quando você lê o contexto, você vai ficar muito feliz. Os vizinhos, irmão, foi uma festança
Foi uma coisa muito grande. Aqui a gente tira uma lição. As empolgações, as festividades da vida e os momentos de alegria não pode ultrapassar os princípios da palavra, assim como os momentos de chateação e tristeza não podem te tirar dos limites da palavra também. Amém? Então são coisas parecidas, mas são diferentes. As alegrias e as conquistas, as vitórias, porque ele orou, foi uma vida quase inteira para ter um filho. Na hora que ele teve o filho, ele poderia estar empolgado, fazendo qualquer coisa que vinha na cabeça dele. Afinal de contas, Deus o abençoou de tal forma que foi um milagre. A vida dele foi um milagre, as orações dele foram respondidas. Isabel, além da velhice, ela era estéril, quer dizer, foi um milagre em dose dupla. Então assim, foi algo extraordinário e sobrenatural. Ele podia dizer assim, Deus é comigo, pegar o filho e fazer o que quiser. É ultrapassar o limite, a empolgação. A gente tem que ter cuidado. Nos dias de bonanças, nos dias de paz, nos dias de regozijo, nos dias de vitória, nos dias de alcance de alguma resposta, a gente tem que ter cuidado para não exagerar. E só porque a gente está naquele momento, valioso de resposta, porque é legal comemorar uma vitória, a gente esquecer do princípio e da palavra de Deus. E no contrário também, é aquele momento de dificuldade, de desafio que ele passou também, ele se manteve no limite da palavra, se manteve no templo. Então, tanto o dia bom quanto o dia mau são perigosos, amém, pessoal? E nós temos que ter cuidado para nenhum dos dois interferir no nosso relacionamento com Deus, porque tanto o dia bom quanto o dia mau impedem, se eu não souber lidar com eles, impedem a promessa de Deus de se cumprir. No dia mau, ele estava cumprindo a ordem da sua turma, a Bíblia diz. E então o anjo veio e falou, a tua oração foi ouvida e ele foi achado na congregação. Legal, mesmo em dificuldade ele continuava ali. No dia da comemoração, o pessoal, vai chamar igual você, Zacarias, vai ser uma bênção igual você. Ele falou assim, vai não. Como? Não vai não. Parecia um desrespeito com as pessoas, mas Zacarias estava dizendo assim, guarda essa frase, irmão, não será como eu, e nem será o que vocês querem, ele será o que Deus planejou que ele seja. É um erro da gente projetar coisas dizendo será assim. Ele não será como eu e não será o que vocês querem. Ele será o que Deus planejou para que ele seja. É isso, irmão. Essa vai ser a nossa oração nesse dia de hoje. Os meus filhos não serão o que eu sou, e nem o que a sociedade diz que eles serão, ou que a vida, ou que eles querem ser, porque eles não são frutos de si mesmo, eles são frutos de quem? Então, eu declaro que eles serão o que Deus planejou para que eles sejam, simples assim. Pastor, meu filho, meu pai, minha mãe, meu tio, sei lá, alguém da sua casa ainda não é cristão, mas Deus planejou para que ele fosse. Ele bebe, mas Deus não planejou que ele fosse alcoólatra. Então, qual é a nossa oração hoje? Nós vamos repreender, rejeitar, como Zacarias, na autoridade que temos, porque Zacarias, a autoridade estava nele. Deus disse para ele, o nome dele será João. Fora de toda a normalidade da vida. E então ele pede uma plaquinha, a gente lê isso aí no texto, e escreve, o nome dele é João. E nesse momento a sua boca, a sua língua se destrava. O nosso nome, a Bíblia fala que já foi escrito. Olha o que diz a palavra aqui, pessoal. Quero ler esse texto com você, porque às vezes muitos não leram ainda. Isaías 62, o verso 2 e 3. E aqui a gente encerra em cima desse texto.
Você está no 61 aí? Vocês acharam, pessoal, o Isaías? Aguenta aí. Bota o 61 aqui, amor. Por favor. Para a gente pegar sintonia na mensagem, para a gente orar. O Lucas 1, 61 agora. Mas fica onde você achou, que nós vamos para aí também, tá? Aqui é só para a gente ler, para fazer uma ponte. Tá. Nós estamos orando, pessoal. Nós vamos fazer Nós honramos aqueles compromissos lá em cima, glória a Deus, com aquela feijão tropeiro que a gente fez. Foi uma benção, viu, irmãos? Deus abençoe, cumprimos. Tudo que está na escolinha está pago, não está devendo nada a ninguém. Graças a Deus. E eu louvo a Deus pela sua ajuda. Aquele 10 reaisinho que você comprou lá, a sua marmitinha, foi uma bênção. Então hoje nós estamos precisando, com essa situação da pandemia e tudo, nós estamos precisando de um computador melhor. Porque esse aí já desde a outra igreja, bom Deus, isso aí só Deus na causa. Então ele fica assim ele não aguenta os programas para poder fazer essas coisas. Então nós vamos fazer uma marmicrente da fé aí. Se a gente unir a nossa fé, a gente consegue comprar. Nem que seja um de segunda mão, aí a gente compra um que aguenta aqui, o tempo da gente aí. E quando você vê que ele apaga, puf, aí acabou. E qualquer hora ele está para ir embora, mas a gente está orando e ungindo ele. Olha o que diz 61. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. Foi aonde ele disse: não importa. Mas na sua família todo mundo bebia. Você está entendendo a mensagem agora? A linha dela? Não há ninguém que se chame este nome na sua família. Então assim, se não existia isso na sua família, como é que vai existir isso agora? Na sua família não teve um que não bebeu, seu filho não vai beber. Na sua família um monte de gente separou, é normal, na sua família separa também. Na sua família não teve... Todo mundo tem essa doença, todo mundo tem esse problema, todo mundo isso, todo mundo é aquilo. Isso quer dizer que na sua também tem que ter? Está dando para entender a mensagem? Onde? Todo mundo. Todo mundo. Mas aí foi aonde ele disse: não vai ser assim não. Dá uma tabuinha para mim aqui. Eu vou te mostrar o que Deus quer da minha vida e da sua vida, que eu quero mostrar para todos o que Deus preparou para mim. Verso 63. Capítulo 1, 63. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é... E todos se maravilharam. Porque a partir de agora você fala: nunca houve na minha família, mas a partir de agora vai haver. Isso nunca foi vivido, mas a partir de hoje em diante nós iremos viver. Isso nunca aconteceu, mas a partir de hoje há de acontecer em nome de Jesus. Essa é a palavra para nós. Não importa o que foi até o dia de hoje ou o que tem sido. O que nós escrevemos na tabuinha é o que há de acontecer, porque o que eu escrevi na tabuinha já foi escrito por Deus há muito tempo. Isso se chama não foi o que Zacarias escreveu porque ele escreveu, não, ele só trouxe agora a ciência do povo o que Deus já tinha dito. Então houve uma concordância do que Deus disse com aquilo que Zacarias cria que iria acontecer. E aonde há concordância, Deus envia a bênção. Então na tabuinha da cruz já foi escrito lá: Jesus Cristo de Nazaré, Rei dos judeus. Se ele é, e dos gentios também, se ele é o meu rei, então aquilo que foi escrito na tabuinha da cruz, em concordância com aquilo que eu creio, há de trazer maravilhas dentro da minha casa, na minha vida, na minha família, ou aonde eu entrar ou sair. Ah, pastor, todos se maravilharam. Uma criança chorava, a criança fazia as necessidades, a criança precisava de cuidado, a criança precisava de comer, a criança precisava de dormir, a criança precisava de um monte de atenção. A criança foi crescendo. Não foi tudo de uma hora para outra. Ah, que maravilha. Maravilha é bonitinho a criança, mas dá trabalho. É bonitinho, né? Mas a porrinha tem hora. Aí você faz o quê? Segura aqui um pouquinho. Ai, estou aguentando. Mas é bonitinho, mas eu não estou aguentando.
perturbando, está enchendo um pouquinho aqui, ó. Né? Estou cansado, Tem 3 noites que eu não consigo dormir, esse menino. Aí a gente dorme no colo e você fala assim, dormiu. Aí você coloca assim, parece que a cama tem espinho, faz pim. Aí você pega no colo, para. Então gera um percurso trabalhoso, irmão, para que a maravilha de Deus se cumpra. Está entendendo a mensagem? Nós estamos falando no campo espiritual. A criança era a bênção, ela era a promessa, ela estava se cumprindo, havia concordância entre a casa de Zacarias e a palavra que Deus tinha prometido, mas aquilo que gerou maravilha, deu trabalho. E nós precisamos entender isso, para viver as maravilhas que Deus nos deu, necessita de tempo e dedicação, igual uma criança. Palma para Jesus. Amém? Para quê, pastor? Exatamente para a gente finalizar onde nós pedimos para você abrir por último. E aqui a gente vai orar. Isaías 62, verso 2 e 3. Há tempo e dedicação, sim. Mas olha o que Deus, vale a pena. A recompensa acontece. Amém? E eu acredito, irmãos, que se Deus trouxe essa mensagem de hoje para nós, é porque aquilo que para trazer maravilhas na minha vida e na sua vida, na nossa casa, no nosso presente, para o nosso futuro, já foi escrito na tabuinha há muito tempo. A gente só precisa manter a nossa concordância e dedicar o nosso tempo e agir com cuidado. Então não tem como o que está escrito não se cumprir. Amém? Isaías 62, verso 2 e 3. E os gentios verão a tua justiça. Quem é gentios? Nós. Quem vai ver a justiça de Deus? Nós. E todos os reis da sua glória. E chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor designará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Eu fico com... Esse aqui é o texto completo, que assim é o que Jesus veio trazer. Mas o versículo 2, lá no finalzinho, irmãos, acredite nisso. Assim como fui na casa de Zacarias, chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Na cruz do Calvário, através de Cristo, Deus designou uma nova vida para todo aquele que nele crê. Confia nesse novo nome que Deus preparou para você. Continue dedicando a sua vida, continue se esforçando, continue agindo no tempo, continue realizando a sua ação. No dia mau, permaneça firme, no dia bom, honre a Deus, mas permaneça confiando, porque a tabuinha já foi escrita e a boca do Senhor vai designar, na verdade já designou. Se nós honrarmos a Ele, ela só vai se cumprir em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você agora. Fique de pé, por favor. Vamos falar com Deus. Se de tudo que você sair daqui hoje, guardar o resumo desse culto, você pode entender o seguinte: há maravilhas de Deus preparadas, o que eu preciso já foi escrito na tabuinha, depende de mim aqui embaixo, como Zacarias, agir apenas em concordância no meu dia a dia, em nome de Jesus, com tempo e cuidado, porque assim como uma criança, tudo o que eu preciso está sendo gestado dia após dia, e a boca do Senhor a designará. Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Querido Deus e eterno Pai, Tua palavra se manifesta para trazer vida sobre nós. Tua palavra se manifesta para trazer, meu Deus, força para cada um de nós. Tua palavra se manifesta para quebrar as hereditariedades que atrapalham ou tentam atrapalhar, meu Deus, o plano do Senhor se cumprir. Há muitas coisas na nossa vida, meu Pai, que nós não vivemos, e muitas das vezes os dias, as circunstâncias, ou até mesmo, meu Deus, socialmente falando para nós olhamos e falamos assim, mas isso nunca aconteceu, que é o caso da casa do Zacarias.
mas nós sabemos que o Senhor já preparou tudo que nós precisamos, e é por isso que nós confiamos nesta palavra. Confiamos, meu Deus, que há de se cumprir o que foi escrito na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, nesta noite, Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, porque passamos um dia, só o Senhor sabe, as adversidades, os perigos, os livramentos que o Senhor nos deu. Nós queremos agradecer ao Senhor pela nossa família, Pai, ao qual muitos não estão aqui, mas estão sendo representados por nós. Que o Senhor venha trabalhar no coração daqueles ainda, Pai, que não aceitaram o Senhor como o único e eterno Salvador. Mas o tempo é do Senhor, Pai, e nós vamos continuar perseverando, porque o Senhor tem nos dado força, o Senhor tem nos dado, Senhor, a segurança que nós precisamos. Pai querido, a tua família está aqui, Senhor, pedindo perdão pelos pecados, pelas falhas, por agir ou por pensar. Abrimos os nossos corações nessa noite, Pai, com essa rica palavra, e aceitamos ela e pretendemos, Senhor, guardá-la no coração para que não peque mais contra o Senhor, e saber que o Senhor é o Deus da provisão, que o Senhor tem provido, Senhor, a certeza na nossa vida. Pai, nós temos a certeza que o Senhor está agindo todos os dias, o Senhor está no controle de tudo, Senhor. Pai, obrigado, Jesus, muito obrigado, Senhor, nós agradecemos, porque jamais podemos deixar de agradecer, porque os feitos do Senhor são tantos nas nossas vidas, e às vezes nós não tiramos tempos para agradecer, porque a correria do dia a dia são grande, e às vezes, Senhor, nós mesmos esquecemos, mas o Senhor jamais esquece de nós. Assim como o Senhor nos fez criatura, nos colocou diante dessa terra, Pai, para poder seguir os teus caminhos, assim faça com os nossos familiares também, Senhor, aqueles que estão desviados, aqueles que estão, Senhor, às vezes querendo chegar aos teus pés, mas estão sem força. O Senhor fala que o Senhor é força. Então, Pai, nós precisamos dessa força, não só em nós, mas sim nos nossos familiares. Haja conforme o teu querer, Senhor, haja conforme a tua vontade. É o que nós esperamos, Senhor, do Senhor nas nossas vidas, Pai. A mão no coração. Não chore mais a partir de hoje, não lamente, apenas confie e creia, porque aquele que cuida de você não dorme, meu irmão. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Coloca a mão no seu coração agora. Coloca a mão no seu coração agora e faz um pedido a Deus, querido. Assim como Zacarias,
As coisas não serão como as circunstâncias dizem que serão, e nem como as imposições que o inimigo diz que será, mas tudo se realizará conforme o plano que Deus planejou em nome de Jesus, meu irmão. Aleluia. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Se você puder, levanta as mãos agora com fé e diga assim, ó: não chore, quem cuida de você não dorme não. Levanta, tem muita gente que te ama, que vai. Deus mandou que tudo vai passar. Vamos mudar um pouquinho a letra dessa música, irmão? Volta um pouquinho no refrão assim, ó: não chore. Você vai dizer assim, ó: não choro, quem cuida de mim não dorme não. Levanto, porque tem muita gente que me ama. Vamos tentar encaixar isso aí como um ato profético agora assim, ó: não choro, quem cuida de mim não dorme não. Levanto, porque tem muita gente que me ama. Deus mandou me falar que vai acontecer. Deus mandou me dizer que tudo vai. Então pode aplaudir ele bem bonito, meu irmão. Aleluia, Deus! Deus é fiel. Sente-se, por favor, queridos. 8h20. Estamos aí terminando já o nosso culto. Deus é fiel. Amém? Ele é e sempre será. Fique em paz. Independente do que você vê, você ouve, você sente, as coisas te mostrem, continue acreditando e confiando na escrita da plaquinha. Amém? Deus é fiel, tá bom? Queridos, obrigado pela presença. Quarta-feira, né, um grupo de gente bonita na igreja, quantidade de gente feliz. Isso fortalece nosso coração, enquanto tem muitas igrejas que ainda estão caminhando para tentar reunir sua membresia. A gente fica muito feliz aqui. São 5 cultos na semana, sempre temos aqui um bom número de pessoas. Domingo, então, é aquele dia lindo, né? Então a gente fica muito feliz. Que você continue assim, perseverante, porque é isso que tem sido bênção na sua vida, sua perseverança, que tem te mantido firme no dia da adversidade, não deixado você cair. Porque imagina se a gente não tivesse, por mais problemas que a gente enfrente, não tivesse praticando a nossa fé, né? Acredito que muitos não conseguiriam estar de pé como estão. Então continue firme, continue firme. Deus está sustentando nas nossas mãos em nome de Jesus. Amém? Se você